maravilhosa paz do Senhor Jesus seja contigo e com a sua família também. Para mim é uma honra poder estar apresentando a você um assunto muito importante que é sobre fé, a fé eficaz. Nós temos um texto escrito pelo apóstolo João, no capítulo 7, no versículo 37 e 38, que está escrito que no último dia da festa, o grande dia da festa dos judeus, Jesus colocou-se de pé no meio da multidão e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então, olha aí, aqui Jesus está falando da fé eficaz, que é a fé fundamentada, alicerçada nas Escrituras. Então, veja bem que Jesus diz aqui, quem crê, olha aí, quem crê em mim, crê em mim. De que forma? Como diz as Escrituras. Então, quer dizer que existe outros tipos de crença que não funciona. Que nós não vamos falar nos outros tipos de crença aqui, nos outros tipos de fé, que existe até fé morta, existe a fé natural, mas eu quero mostrar aqui a fé eficaz, que é a fé fundamentada, alicerçada nas Escrituras. E Jesus diz, rios de água viva fluirão do seu ventre. Olha aí, tem a ver com a atuação do Espírito Santo no momento que a pessoa tem essa fé que agrada a Deus. Daí o Espírito Santo passa a fluir. Então, por que tem pessoas que dizem que tem muita fé e vivem aí uma vida patinando aí em terras secas, as coisas não fluem, as coisas não vão bem, vão de mal a pior, vive uma vida problemática, não tem paz, não tem harmonia no lar, as coisas não fluem. Por quê? A pessoa tem muita fé e as coisas não andam. É porque tem uma fé que não agrada a Deus. Não é a fé fundamentada nas Escrituras. Então, não adianta esse tipo de fé. Então, por isso eu quero chamar aqui a sua atenção. Se você ainda não tem essa fé fundamentada nas Escrituras, que você comece a examinar as Escrituras como Jesus disse. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então isso quer dizer que as Escrituras é a identidade de Jesus. Então ela começa a falar do caráter de Cristo. E quando nós vamos observando nas Escrituras que tudo que Deus falou, ele teve poder para cumprir. Ele não falhou. Quando nós vamos vendo ali a grandeza do amor de Deus, o interesse de Deus em abençoar o ser humano. Então, essas coisas nos levam a confiar nele. Quando passamos a ver que ele é o Todo-Poderoso, quando nós vamos vendo que ele nos ama, quando nós vamos vendo que ele tem compaixão de nós, quando nós vamos vendo que ele quer o melhor para nós, então isso nos leva a confiar nele. E essa confiança nele, por meio da revelação nas Escrituras, aí sim, aí nós vamos usufruir das bênçãos que ele tem para nós. Então isso é muito maravilhoso. E eu quero dizer para você que
a fé, ela é mais do que o dinheiro. É mais do que o ouro, mais do que a prata. Por quê? Porque com o dinheiro você não compra a fé. O homem mais rico do planeta não consegue comprar a fé com o dinheiro que ele tem. Mas com a fé, você adquire o dinheiro que você precisa para usufruir do melhor dessa terra. Conforme o Senhor disse, né? Se quiseres e ouvirdes, comereis o bem dessa terra, a fartura que essa terra tem produzido, por meio da fé. Então, isso é muito importante. Então, nós temos aqui alguns exemplos de fé muito importantes, mas eu quero mostrar aqui aquele leproso que ficou como exemplo de fé adquirido nas Escrituras. O homem todo cheio de lepra, que veio ao encontro de Jesus e ao encontrar Jesus, o adorou e disse: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Não era comum uma pessoa cheia de lepra pedir para alguém curar, porque nem os médicos não tinham, naquela época, a solução para a lepra. E por que ele acreditou que Jesus podia curá-lo? Porque ele conhecia as Escrituras que os profetas escreveram dizendo que quando Cristo se manifestasse, ele ia purificar os leprosos, ia abrir olhos de cego, fazer mudos falar, surdos ouvir. E aquele homem leproso, e acreditou que Jesus era o Cristo que os profetas haviam falado, então ele veio ao encontro de Jesus, acreditou, e Jesus o curou, aquele leproso. Jesus, quando ele disse: Senhor, se quiseres, pode limpar-me, Jesus disse: quero, estendeu as mãos sobre ele e purificou da lepra. Aquele homem ficou curado da lepra. E hoje não é diferente. Quando nós passamos a ter a fé em Jesus, como diz as Escrituras, nós acreditamos no caráter dele, porque uma coisa é a pessoa dizer que crê em Deus, e outra coisa é conhecer o caráter de Deus e acreditar no caráter de Deus, no que ele falou, no que ele prometeu, porque é muito comum encontrar pessoas aí dizendo que crê em Deus e não crê na existência do céu. Que fé é essa? Então, a fé que funciona é acreditar no que Deus falou. Se Jesus disse que o céu é real, ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna, e a pessoa não acreditar, então isso não é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é você acreditar no que Jesus falou e os apóstolos escreveram. Então vamos nessa? Vamos acreditar e desfrutar do melhor dessa terra, porque é isso que Deus quer. Deus nos gerou para viver bem, para viver uma vida feliz e para adorá-lo com muita alegria, com muito prazer. Vamos ter fé no Senhor e adorá-lo de todo o nosso coração. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.